Deus de infinita bondade. Exaltado seja sempre o nome do Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, por essa semana que passamos, Senhor, até aqui. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos sustentou, meu Deus. Obrigada pela Tua presença em nossas vidas, pelos cuidados, meu Pai, pelos livramentos, meu Deus, visíveis e não visíveis, Senhor. Queremos Te agradecer pelo dia de hoje, Pai. Obrigada, meu Pai, pela chuva, Senhor Jesus, que cai, Pai. Muito obrigada pelo frescor, Senhor, que nós estávamos precisando, Senhor Deus. Queremos tão somente Te agradecer. Obrigada, meu Deus, pelo nosso dia de trabalho, Senhor. Obrigada pelo nosso dia para com as nossas famílias. Obrigada, meu Deus, pelo pão de cada dia que o Senhor colocou sobre as nossas mesas, pela Tua palavra que alimentou, Senhor, nosso espírito, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque a todo tempo o Senhor tem cuidado de nós, tem renovado as nossas forças, tem nos dado momentos de alegria, nos momentos de tristeza o Senhor tem passado também junto conosco, ó Pai, nos momentos de aflições, de dificuldades, a todo tempo o Senhor tem cuidado de nós, Pai querido. Queremos Te agradecer pela oportunidade que nos dá mais uma vez de estarmos reunidos na casa do Senhor, juntamente com os nossos irmãos, para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor, ó Pai. Muito obrigada por cada irmão que já se faz presente aqui na Tua casa. Continue abençoando o coração de cada um, Senhor Deus, que possamos estar aqui nessa noite com os nossos corações abertos, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor Deus, e para prestarmos um culto ao Senhor, Pai. Abençoa os irmãos que estão por vir à casa do Senhor, seja com cada um deles, meu Deus, trazendo debaixo da Tua proteção, dando livramento, Senhor, para chegar até aqui a Tua casa, Senhor, para exaltar o Teu santo nome, ó Pai. Aos irmãos que não estarão conosco nessa noite, vai de encontro a cada um deles, meu Deus, renovando as suas forças, suprindo as suas necessidades, meu Pai querido, completando aquilo que eles estão necessitando, ó Pai, porque Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes o porquê, meu Deus, não estarão conosco, ó Pai, mas esteja com cada um deles, ó Pai querido. Esteja, Senhor, com o nosso pastor aqui na Tua casa, ó Pai querido. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida do nosso pastor, a vida da Sol, cuidando dos Teus filhos, dando a eles cada dia mais sabedoria, renovando as forças, ó Pai, dos Teus filhos, para que o coração deles almeje em prol da Tua casa, Senhor, que seja realizado e direcionado tudo de acordo à Tua vontade, ó Pai. Fica conosco, Senhor, perdoa as nossas falhas, fala aos nossos corações, esteja conosco, que possamos, Senhor, neste momento Te adorar, Te exaltar e glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Dá-nos, Senhor, uma noite aqui na Tua presença. Nós oramos agradecidos agora e sempre em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. E nós vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias no Salmo 98. Um salmo que nos convida a louvar ao Senhor por amor de sua salvação. Amém? A palavra nos diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançam. A vitória... Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançam a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz do canto, com trombetas e som de buzinas. Exaltai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam.
os rios batam as palmas, regozijam-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra com justiça, julgará o mundo e os povos com equidade. Amém? E que esse salmo nos ensina e nos refere um entendimento de autoridade, de absoluta de Deus, mas frisa principalmente a salvação do povo que ele resgatou a casa de Israel, né? Então, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Amém? Então, nós vamos louvar o nosso Deus, exaltar e engrandecer o nome do Senhor com um cântico, Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. A tua
cantigo de louvor e adoração. E tudo acontece nas nossas vidas quando tudo é da vontade do nosso Deus, né? Se estamos aqui é por causa do nosso Deus, é pela vontade dele. Tudo só acontece por causa de Jesus. Então vamos louvar só por causa de Jesus. Amém? Maravilhoso Deus, Pai, que está no céu, Senhor, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos na tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, por essa parte do culto, ó Deus, e que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações, Pai. Cada pessoa que possa estar disponível, Senhor, a trabalhar no teu reino com amor, com cuidado, com dedicação, com fidelidade, Deus, e com obediência, Pai. Senhor, muito obrigado por tudo, ó Deus. Continue conosco, falando nos nossos corações mais uma vez. Nós oramos agradecidos por tudo, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos ainda louvar o nosso Deus com um cântico. Te agradeço, porque motivo de gratidão estarmos de pé nesse dia, né? Finalizar esse dia com o nosso Deus que o Senhor preparou para cada um de nós.
Sabemos que nós passamos por lutas, por dificuldades, por momentos de tristeza e de alegria, mas sabemos que em todos os momentos o Senhor está conosco, né? Se faz presente conosco a cada instante, nos mantendo de pé, erguendo as nossas forças para uma nova caminhada, é um motivo de gratidão, né? E nós vamos estar cantando o louvor, te agradeço neste momento. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Soberano Deus e Pai que estás nos altos céus, em tuas mãos nós te colocamos mais uma vez, agora Senhor, pedindo a direção deste culto que o Senhor vai falar através do teu servo, ó Pai. Usa o teu servo para nos transmitir a tua palavra. Também, Senhor, teremos aqui a assembleia, meu Deus, de votação, de eleição. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, abençoando tudo que será realizado neste momento aqui, dando continuidade a este culto, Pai. Que o Senhor esteja direcionando, que tudo seja tão somente com tua vontade, ó Pai. Que os corações que aqui estão, Senhor Deus, possam estar aptos nesse momento, Pai, para estar querendo trabalhar na tua casa, no teu reino, Senhor. E quando for convidados, meu Deus, a fazer a tua obra nesta casa, neste lugar, Senhor, neste momento, que possam estar de coração aberto para dizer sim para o Senhor, Pai. Continua cuidando da vida de cada um, renovando as nossas forças, nos ajudando, Senhor, a prosseguir, olhando para o alto, que é o Senhor das nossas vidas. Obrigada por tudo, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cadê a secretária Mirim? Preencheu aí? Então vamos louvar a Deus, né? Para fazer a diretoria estatutária, a gente precisa de pelo menos 60 pessoas, né? 60 pessoas, 60 membros, né? Com poder de voto, para votar e ser votado. E
não ter, hoje aqui, contando aqui com, só tem 35 pessoas aqui, não chegamos nem à metade aqui, né? Então, infelizmente, nós vamos para outro caminho, né? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis 13. Esse é um tema que eu já usei aqui uma vez, e vamos falar de novo, que é recomeçar é preciso. A gente sempre precisa estar disponível, né, para entender a voz de Deus, o que Ele está fazendo, aonde Ele está trabalhando e como trabalhar, e como Ele trabalha, onde Ele está trabalhando e como isso pode ser feito na nossa vida, como nós podemos, como servos do Senhor, se encaixar exatamente aonde Deus está trabalhando e aonde Ele quer que vamos trabalhar. Então eu acredito, pela fé e pelas as orações que eu tenho colocado diante dEle, pelas necessidades que nós temos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio dessa forma, e nessa maneira de viver que nós passamos, né, as dificuldades, os projetos, os sonhos, a vontade de Deus, que às vezes a gente quer fazer do nosso jeito e Deus tem um jeito certo de fazer. E nessa caminhada ou nessa batalha, nós vamos passando por ciclos, por tempos, por fases, né? E sempre vamos precisar recomeçar uma nova jornada, recomeçar de um outro jeito, porque desde o jeito que estava sendo feito não deu certo, recomeçar em outro lugar, porque no lugar onde nós estávamos também fechou-se aquele ciclo. Então a vida ela é feita assim, de recomeços. O que a gente precisa é continuar mantendo a nossa fé firmada em Cristo Jesus e orando para que Ele, de fato, esteja no controle de todas as coisas. Porque nesse processo nós vamos filtrando também o que é a nossa vontade, o que é a vontade do outro e o que é a vontade de Deus. Porque a nossa vontade, o nosso coração, ele também é enganoso. Muitas vezes, por ter uma certa calma, ou você já deve ter escutado ou até usado esse termo. Não, eu fiz porque eu orei a Deus, eu busquei a vontade do Senhor, e aquela calma veio ao meu coração, então eu fiquei em paz, eu senti que era a vontade de Deus. E nem sempre é assim que funciona. Às vezes, Deus nos quer no meio de um turbilhão, no meio de um descontentamento e de um desconforto, até para que a gente entenda que nós somos totalmente dependentes do cuidado dEle, né? E quando tudo acontecer, a nossa palavra de gratidão é exatamente por isso, porque nós estamos reconhecendo que se fizemos alguma coisa, foi porque Ele permitiu e Ele esteve sempre, o tempo todo, no nosso lado e no controle de todas as coisas. Então, no capítulo 13 de Gênesis, a partir do verso 14, tem uma história interessante que nós já usamos aqui. E nós estamos agora finalizando também, num processo de finalização, né? Um fim de ano já está chegando aí. A gente precisa de 30 dias para registrar essa ata, né? Eleger a nova diretoria, correr atrás para poder pegar os endereços, a assinatura de todo mundo, reconhecer a firma de todo mundo, levar no cartório, são 30 dias para ser registrado, para que isso voltasse, estivesse na mão da igreja, até no máximo dia 10 de dezembro, para ser entregue no banco, para que as nossas contas elas não fossem trancadas lá, para que a gente pudesse ter os nossos recursos fazendo tudo em dia. Então, não sei como que vai ser daqui para frente, mas vamos lá, né? Então, aqui nesse texto tem um processo de recomeço, porque diz assim, a partir do verso 14, depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão, o Abrão aqui ainda, né? De onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes, para sempre, toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pôde ou pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim Abraão, eu a darei a você. O verso 18, né? Assim Abraão desarmou-se o seu acampamento e foi morar perto
das árvores sagradas de Manré, né? Manré, sei lá como é que a pronúncia aqui, na cidade de Hebrom, e ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. No verso 18 aqui, nós já vemos que Abraão fez uma mudança de lugar, desarmou a tenda e pegou seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas, né? Na cidade de Hebrom, e ali Abraão construiu um altar para o Senhor, um recomeço. E quantas pessoas nós conhecemos que têm essa dificuldade? Chora, sofre, minha mãe falava como era dar murro em ponta de faca a vida toda, mas ela não entende que aquele processo chegou num tempo de mudança, mudar de lugar, mudar de vida, mudar o pensamento, mudar a direção, mudar o rumo, mudar a prosa, para que a vida possa continuar seguindo em frente. Ou seja, tudo na vida é fruto de trabalho, tudo na vida é fruto da vontade de crescer, da vontade de viver. Para qualquer coisa que você esteja desejando conquistar, primeiro você vai precisar sonhar. Você tem que sonhar. Nada acontece antes que você sonhe. Você precisa sonhar e depois transformar esse sonho, ver como esse sonho é possível de ser realizado. Por exemplo, há algum tempo eu estava sonhando, eu ainda estou sonhando em comprar um carro, que é uma Dust, um carro mais alto, um carro que facilita, um carro que é mais forte. O Miguel sabe que eu já falei isso. Carro que aguentou polícia, né, Miguel? Aguenta tudo. Eu falei, mas e aí? Ficar só na vontade, ficar só no desejo, no sonho? Aí eu conversando com o Jefferson, ele falou, não, moço, fui lá ver o financiamento, era caro, não cabe no bolso, é mais de R$2. Financiar, você paga 3 pelo preço de 1. Né? Aí eu falei, não dá. Aí eu conversando com o Jefferson, rapaz, você compra uma carta de crédito, vai pagar aquela carta de crédito, vai aguardando aí, é como se fosse uma poupança, de repente, então, sonhei, aluguei minha barraca lá em Tabatã, já comprei essa carta de crédito. Então, para que alguma coisa possa acontecer, você precisa sonhar. Depois do sonho, você precisa transformar esse sonho num desejo. E o desejo, aliás, num querer. Porque você pode ficar com vontade a vida toda. Então, mas você precisa transformar esse desejo num querer. E quando você começa a querer, você começa a pensar, então, como é que eu vou fazer isso? Eu conto a experiência, com vontade de tomar um café aqui, estava babando, chovendo, aí eu falei, a irmã Ana tem sempre um cafezinho pronto. Saí beirando a parede da igreja, fui na casa da irmã Ana, como essa semana, Júnior também passou por isso, a irmã Ana não está morando aqui, está na casa da irmã. Eu falei, meu Deus, e agora? Olhei para a casa da irmã Andréia, falei, vou tentar primeiro a casa da irmã Andréia, depois eu vou em outra casa. Aí a chuvona caindo, eu saí beirando a parede ali, fui até na casa da irmã Andréia com um copo na mão, trouxe o copo cheio de café, bebi. Eu transformei a vontade num querer, mas eu poderia ficar até dar meio-dia e ir para casa para tomar o café, sem problema nenhum. Talvez quando eu chegasse em casa, a vontade já tinha até passado, eu duvido muito. Ou seja, tudo na vida é fruto de trabalho, nós precisamos trabalhar para que as coisas que nós queremos, para que as conquistas que nós desejamos possam acontecer na nossa vida. Ou seja, todo projeto, mesmo que você sonhe e faça um projeto, todo projeto vai exigir de você uma boa dose de perseverança. Por quê? Porque o fato de você sonhar, de você desejar, de você dar o primeiro passo, não significa que você já conquistou o que vai conquistar. Você vai precisar ser perseverante, você vai precisar perseverar, porque coisas podem acontecer no caminho. Pode cair uma chuva maior, pode acontecer um desastre, você pode ficar doente, alguém pode discordar de você, um invejoso pode levantar perto de você, derrubar a casa que o irmão fez com tanto esforço, né, irmão? Né, irmão Guinaldo? Derrubar aquela casa que foi feita com tanto carinho. Então tudo pode acontecer na caminhada, na jornada. Então você precisa ser perseverante, ou seja, essa perseverança deve ser atribuída ao desejo de vencer, porque desejar apenas não é suficiente. Alguém já disse que sucesso e satisfação é fruto de suor e esforço. Se você quer estar satisfeito com alguma coisa, você vai ter que se esforçar, vai ter que suar, vai ter que correr atrás. E hoje era um dia em que nós estaríamos já dando um passo em direção a 2025. Nós temos muitas coisas para serem realizadas em 2025. Algumas coisas já estão pré-agendadas para 2025.
Nós teremos aqui em abril uma assembleia da Associação Batista do Extremo Sul, que vai acontecer em abril, já está votada, já está agendada, já está no calendário da igreja para 2025. Agora, quando nós atrasamos as nossas dificuldades, esses passos, nós atrasamos também algumas coisas lá na frente. Ou seja, mais um ano que está acabando, e eu estou com o meu coração agradecido. Meu coração está agradecido. Eu falo com os irmãos que eu tenho uma carta que eu comecei a escrever desde que eu assumi aqui, que é a carta que eu vou entregar no dia que eu for embora da igreja, né? E hoje eu estava fazendo uma avaliação nela, acrescentando mais algumas coisas que nós já fizemos aqui. E é muito. Eu cheguei aqui em 2014, nós éramos 60 membros, com a igreja em Cumuruxatiba. Nós emancipamos Cumuruxatiba, nós consagramos 2 pastores ao ministério pastoral, damos uma boa adiantada na casa pastoral, está quase, já está morável, precisa fazer muitas coisas ainda. Plantamos a congregação na praia lá em Ouro Verde, que está bem adiantada, e hoje eu já enxuguei a nossa lista de membros para 2025, tirando aqueles que sumiram, que não vieram mais, que ainda fazem parte do rol de membro. Mesmo assim, estamos com 99 pessoas. 99 pessoas. Então nós crescemos com todas essas dificuldades. E Deus tem nos abençoado, Deus tem se feito presente no nosso meio. Deus tem, Deus tem trabalhado em nosso favor, em favor desse lugar e dessa igreja. Então, lá em Provérbios 13, 4, diz assim, que o preguiçoso sonha e nunca consegue nada. Eu digo para os irmãos aqui, a igreja que está na minha cabeça, que está aqui desde que eu vim para cá, que eu vi nesse lugar, que eu sonhei, nós não conseguimos realizar. Mas nós já estamos conseguindo dar para esta igreja uma identidade que ela tinha perdido ao longo da caminhada, ou que nunca tinha acontecido. E graças a todos vocês. Então o meu coração está agradecido porque, apesar de todas as adversidades, de todas as dificuldades, vocês permaneceram juntos. Vocês caminharam juntos, vocês têm abraçado as causas, vocês têm se colocado à disposição, vocês têm colocado o coração de vocês na obra. Eu já disse aqui que a igreja, ninguém pode fazer nada sozinho da igreja. Ninguém, não há nada aqui que pode ser feito sozinho. Veio os pequenos grupos, né, que a gente começou a colocar em prática, e vidas chegaram à igreja por conta dos pequenos grupos também. Nós entramos em casas que antes não íamos, não chegávamos, né? Qualquer casa que hoje nós batermos na porta e dizemos, nós somos um pequeno grupo, nós somos da primeira igreja batista, as pessoas já têm um outro olhar para nós. E isso é bom, isso é maravilhoso. E aí, o que eu aprendo aqui ainda? É preciso seguir passo a passo algumas diretrizes, né? Analisar as nossas vontades. Qual é a minha vontade como servo do Senhor? Qual é a minha vontade como pastor, como membro desta igreja, como uma pessoa que faz parte dos lavados e remidos do sangue do Cordeiro, né? Buscar a orientação de Deus para aquilo que nós precisamos fazer e chegar e conquistar para o reino de Deus. Observar o que está acontecendo à nossa volta, como as coisas aconteceram, as pessoas, ou seja, que têm abraçado, que têm contribuído, que têm estado conosco, né? E o próprio Deus vai usar todas as situações para que a glória dele seja vista. Para que a glória dele seja vista. Vai usar até as coisas que causam desconforto, as coisas que causam tristezas, para chamar a nossa atenção para o que verdadeiramente importa como igreja do Senhor. Aprendemos mais uma lição que, embora seja fundamental ter um planejamento, ele não é a certeza de que o sucesso está 100% garantido, mesmo com planejamento. Se você está tendo a folhinha lá, né, tudo que nós planejamos para 2024, algumas coisas não aconteceram, e aconteceram coisas que nós não planejamos ali. Mas eu estou finalizando esse ano, eu tenho com o meu coração um misto de alegria, um misto de ansiedade, porque algumas coisas não conseguirmos realizar, mas aprendendo que tudo é da vontade de Deus. Então a primeira lição desse texto, que está lá no verso 14, para que tudo aconteça, para que tudo possa acontecer, tenha uma visão daquilo que você precisa conquistar. O que é que Deus faz nesse texto? Aqui nos versículos anteriores, quando Deus chamou Abraão para vir para a terra que ele colocaria, ele trouxe um sobrinho. Era para ele sair do meio da parentela. Mas como nós muitas vezes carregamos medos
medo de ir sozinho, medo de passar sufoco, medo de não ter alguém do nosso sangue para estar do nosso lado. Às vezes nós carregamos alguém conosco, né? E o que aconteceu aqui, Ló criou um problema, Ló teve inveja, Ló criou algumas dificuldades, e aqui, quando Abraão pediu para ele escolher a terra, ele escolheu a melhor terra. E aí Deus pediu a Abraão e disse: sobe nesse monte aí, e Abraão sobe naquele monte. E ao subir naquele monte, Deus disse: olha para um lado e para outro. Eu me fico imaginando Abraão até onde a vista possa alcançar, e Deus falou: olha, tudo isso aqui eu vou te dar, tudo isso aqui será seu, né? Verso 14, depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Se eu pudesse perguntar para vocês agora, como servos de Deus, povo santos, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, de onde você está? Ou seja, da caminhada que você fez até agora como povo de Deus, o que você consegue enxergar adiante de você, para que você possa realizar como servo do Senhor? O que eu consigo enxergar, que nós como um povo, seja capaz de fazer, é muito grande, sabe, é muitas coisas. Mas por que nós não conseguimos? Então, primeira coisa, eu preciso dessa visão, eu tenho que ter essa visão, de onde Deus quer me usar, aonde Deus quer me usar, para depois eu entender como Ele vai me usar. Mas se eu não sei, se eu não tenho uma visão de onde eu quero chegar, dificilmente eu vou encontrar o como para fazer o que eu preciso fazer. Então, a primeira coisa que nós precisamos, como igreja do Senhor, ou cada um de nós na sua individualidade, é ter uma visão daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa conquistar como servo do Senhor, como servo de Deus. Talvez no ministério de oração, o que você precisa fazer ainda, talvez no ministério de louvor, o que você ainda não conquistou no ministério de louvor, talvez no ministério de finanças da igreja, o que você ainda não alcançou no ministério de finanças da igreja, talvez no ministério de evangelismo, o que ainda falta alcançar, que depende de você no ministério de evangelismo. Qual é a visão que você tem de onde você está? Será que nós vamos ficar apegados? Mas o outro pastor não fez isso, mas o outro ministro não conseguiu fazer isso. Quando eu olho no livro, nesses livros de Atas aqui, eu vejo algumas coisas que os homens de Deus que passaram por aqui fizeram, as dificuldades que eles tiveram, que não foram diferentes da que nós tivemos aqui. Mas cada um cumpriu o seu papel. E se ficou alguma coisa a ser feita, cada um também vai prestar conta diante de Deus, da mesma forma que nós vamos prestar como servo do Senhor. Mas eu preciso entender aonde está, o que eu vejo quando eu olho essa expansão do reino de Deus. Às vezes queremos algo, sonhamos com sucesso, mas não fazemos a menor ideia do valor ou do esforço que aquilo exigirá de nós. Às vezes eu sonho com essa igreja, não cheia de gente, talvez seria essa visão. Eu já parei, porque um dia eu estava orando a Deus, por que a gente não consegue encher essa igreja? Ela está no melhor lugar da cidade, ela está no centro da cidade, ela tem aqui pessoas que ocupam áreas, as melhores áreas da sociedade. Por que nós não conseguimos atrair essas pessoas para cá? Aí, lendo o livro de Tiago, eu vi assim, eu entendi. Mas peraí, por que você quer que essa igreja esteja cheia dessas pessoas? Aí vai entrar essa questão da visão. Será que você está preocupado com a salvação destas pessoas, ou que você quer ser visto como um pastor que fez algo que os outros não fizeram? Olha como muda o negócio. Você quer ser visto como alguém que teve sucesso? Olha como vai mudando o negócio. Então, se não for de pessoas verdadeiramente salvas, não adianta. Então, e tudo aquilo que Deus pediu para ser feito a partir de nós, seja um pequeno grupo, seja estar na direção de um pequeno grupo, seja na evangelização de uma pessoa, isso vai exigir um esforço tremendo da parte de cada um de nós, porque muitas vezes você vai abrir mão de um lazer com a sua família para fazer aquilo, porque você entende que aquela alma precisa ouvir a mensagem de Deus. Eu estou num dilema. Eu fui como é que é o nome lá? O chá de bebê
de todos os netos. E o dia de van vai ser o chá no sábado agora, dia 2. E talvez eu não possa ir, porque uma equipe do projeto 70 virá no dia 2, que é o sábado, para a gente dar uma vistoria na cidade, os bairros que a gente vai, porque nós já estamos orando por isso, como vai ser o trabalho, ver a escola. Como é que o meu filho vai ver isso? Se eu não tiver maturidade, se ele não tivesse maturidade para entender isso. Meu pai foi na casa dos outros e não vem na minha? E aí, será que ele vai pensar isso? Eu não sei ainda, porque eu ainda estou em oração. Talvez sábado, meio-dia, eu vá. Não sei como vai ser, mas eu não posso abrir mão daquilo que eu preciso fazer para o reino de Deus. Mas eu também não posso ferir a minha família, porque quem vai estar comigo no final? Olha como que é isso. Por isso que, às vezes queremos algo, sonhamos com sucesso, mas não fazemos a menor ideia do valor ou do esforço que aquilo vai exigir de nós. E aí, quando as dificuldades começam a aparecer, nós abrimos mão disso. Parece-me, eu conversando com o meu pastor, que o meu filho, nesse semestre agora, por conta de um monte de coisa, ele acabou abrindo mão do seminário. Aí eu liguei para ele. E aí, filho, o que aconteceu? Pai, eu acumulo aqui algumas coisas e tá, eu preferi abrir mão. Eu disse, você está conversando com quem? Aí eu percebi que ele, nem com o pastor dele, ele foi conversar. Aí eu disse para ele, filho, olha só, no dia em que você foi chamado e no dia que você fez a sua inscrição, toda a sua vida passou a fazer parte do seminário. O seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu filho, o seu relacionamento na igreja, a sua vida social, nada mais é como antes. E eu tive uma crise dessa no 3º semestre. Quando eu fui conversar com o meu pastor, ele falou, senta aqui. Nós sentamos um pouquinho, e aí ele disse, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, vai piorar, mas não desista ainda. Então eu fui procurar, não abri mão de nenhum ministério da igreja, nunca abri mão dos cargos da igreja, de nada na igreja. Eu fechava a minha lojinha para ir para a igreja, mas eu nunca abri mão disso. E eu vi isso, eu vi que essa parte, essa parte ia fazer parte do seminário, porque eu comecei a entrar em uma crise com a minha esposa. Foi a primeira vez na vida que eu entrei em crise com a minha esposa. E eu falei, não, tem alguma coisa que não está certo nesse negócio aqui. E fui buscar ajuda. E aí o Arnaldo foi importante nessa caminhada. Porque a ideia que vem é de você desistir. E aí, sábado, se eu estiver lá com ele, também vou ter uma conversa com ele a respeito disso. Porque, infelizmente ou felizmente, uma parte de mim, que é uma das piores, ficou com ele, que é o medo. Medo de gente, eu percebi que fica com ele, né? A Mara tem uma parte de mim, e o Edivan outra bem diferente, e Marcos, eu vejo os medos que eu tenho ali, naquela figura dele, o jeito dele falar, a forma como ele fala, eu percebo isso. Porque, de novo, às vezes queremos que as coisas aconteçam, mas não estamos preparados, né, para o esforço que isso vai exigir da gente. Dormir tarde, acordar cedo, não dormir, chorar, orar, passar a noite acordado, falando com Deus, sem entender o porquê de Deus e como Deus está agindo daquela forma. Então Abraão precisava encontrar um novo lugar para reiniciar o seu projeto de vida. Uma outra casa, né, irmã Nilza, para morar, entende? São essas dificuldades que às vezes nós precisamos colocar diante de Deus e entender que é de Deus essa visão. Ir para uma nova igreja, quem sabe, um novo ministério, não sei. Mas ciclos se fecham e recomeçam, é isso que nós estamos pensando nesta noite aqui. Fique de olho nos acontecimentos à sua volta. De repente, Deus vai falar diretamente com você. De repente, você vai perceber de uma outra forma. Lembra quando Jeremias queria uma resposta de Deus? E Deus falou o quê? Vai na casa do oleiro. Ele não ouviu nada do oleiro. Ele sentou e viu o oleiro trabalhando. E observando o oleiro trabalhando, ele teve uma mensagem para o coração dele e para o povo de Israel. Por isso que nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta. Deus sempre dará um jeito de chamar a sua atenção, a nossa atenção. Porque Ele ainda quer usar pessoas. E Ele vai sempre usar pessoas
para alcançar outras pessoas para o reino de Deus. Então, a visão, ela norteia a razão. Se eu tenho uma visão, se eu sei o que eu quero, ela vai me dar uma razão segura. Eu vou tomar minhas decisões agora com razão, e não baseado numa emoção, para poder, até onde a vista alcançar. Eu não posso, ele não pediu, e Deus não falou para Abraão que ele ia alcançar o que estava além da vista dele. Passa mais um pouquinho aí para mim. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Se você pensa pequeno, você não vai. Se a sua visão é só de 10 pessoas, quando você chegar a 10 pessoas, você vai perder a sua motivação. Se a sua motivação é de ganhar 10 salários mínimos, quando chegar nesses 10 você vai parar, você não vai querer mais. Então, até onde a sua vista alcançar, mas ele vai te dar, é essa visão que vai te dar, vai nortear a tua razão, vai nortear os teus passos, vai direcionar aquilo que você precisa fazer. Deus convidou Abraão a abrir bem os olhos e apreciar os tesouros que se estendiam diante dele em todas as direções. De repente você está focando só de um lado, mas tem outras possibilidades. Tem outros caminhos, tem outras fontes, tem outras coisas que podem ser feitas para que o reino de Deus seja visto, para que essa visão seja alcançada. Eu não sei, o que eu estava conversando outro dia foi com o Tiago, ele disse que quando foi comprar a primeira bateria para aqui, não tinha dinheiro, parece, e aí que tiveram a ideia de vender cachorro-quente ali numa madrugada. Ele disse que numa madrugada eles venderam cachorro-quente suficiente para comprar uma bateria. Foi uma das primeiras baterias que estavam aqui, se eu não me engano. Foi no tempo dele, eu não sei como que era isso. Então, olhar as possibilidades. Então, ao contrário de Ló, que preferiu aquilo que já estava pronto, não é? Ló, então, observou com atenção, verso 10 e 11. Verso 10. Ló olhou à sua volta e viu o Vale do Jordão. Não é bom? Eu vou lá naquela igreja que aquele rapaz lá já é crente, vou trazer ele para cá. Vou conversar com aquela pessoa ali que ela é gente boa, ele já está na outra igreja, vou trazer ele para cá, né? Já está pronto. Ele pode vir, mas já vem com algumas dificuldades também, que às vezes, quando ele chegar aqui, que vê a nossa maneira de ser, de ministrar, ele vai ter dificuldades para permanecer. Então, deixa eu pular essa página aqui. Depois, a visão deve ser ampla, né? Olhar longe, olhar a conquistar mais lugares, né? Ontem eu estava pensando, eu fiz a teologia, terminei a teologia, fiz a psicanálise e já estou pensando em fazer uma outra coisa, porque não dá para você parar, precisa ampliar ainda mais os seus horizontes, ampliar mais ainda, aproveitar a oportunidade que você tem, porque a visão, ela proporciona a mente tomar a decisão certa. Depois, segundo, a visão ampla, né? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. De repente você está tentando só de um jeito, ou só em um local, e Deus quer te usar num ambiente maior e mais elevado. Verso 15. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Verso 16. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Amplie seus horizontes. Permita ser direcionado por Deus. Ele sempre tem o melhor para a sua vida. Falando sobre o pequeno grupo, que é o PGzão. Quando nós começamos as reuniões, eu comecei, paralelo às nossas reuniões, um PG, o Kairos, que era o PG protótipo. As primeiras pessoas que eu convidei foi para o protótipo, foi para o Kairos. Depois do Kairos, o Kairos se tornou o PG Videira. Para não fechar a igreja totalmente, nós criamos aqui o Caris. E agora nós criamos o Querigma lá na Portelinha. Então, isso é olhar todas as possibilidades. É ir mais além. E aqui, no ponto 2, a primeira lição é: tenha uma visão daquilo que você precisa conquistar, no verso 14. No verso 17, esteja pronto, a segunda lição, esteja pronto para os desafios que antecede as conquistas. São 11 anos, nós vamos fechar agora, em 2011, caminhando juntos. São 11 anos, né? A Aninha,
eu abraçava, eu abaixava, né, eu me ajoelhava para abraçar a Aninha. Eu faço a referência, hoje a Aninha, que tem que ajoelhar para me abraçar, porque ela está maior que eu agora já, né? Eu me lembro, eu vejo as fotos todas que a gente posta lá, a Luísa ali, né? Tudo pequenininho, aquela galera, então são 11 anos, 11 anos, é muita coisa, né? Então comece, verso 17, depois que Deus dá a visão para ele, olha, busque, olha, veja o que está diante de você, amplie os seus horizontes. Deus diz agora a segunda coisa que Deus diz para ele: vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu a darei a você. Ande pelo seu bairro, ande lá na sua escola, converse com as pessoas, ande, sei lá, na sua vizinhança, converse com as pessoas, veja como elas vivem, veja o que elas gostam, converse, encontre uma oportunidade para andar. Essa semana eu vim a pé 2 vezes, para economizar a gasolina, e porque eu decidi que eu precisava andar um pouquinho, né? Eu vi uma bolotinha aqui do lado assim, falei, gente, uma pessoa magra com uma bolotinha aqui vai ficar muito feio, né? Aí achei R$2 ali, tirei uma foto, falei, eita glória, vim andando, economizei a gasolina, caminhei, circulação no sangue, achei R$2, olha que coisa boa. Parei ali para conversar com uma pessoa, ficamos 2 horas conversando a respeito de Jesus. Olha que coisa boa, olha que coisa interessante. Então ele vai, ande por aí, ande pelos lugares, comece a percorrer toda a terra, de norte a sul, de leste a oeste, eu darei essa terra a você. Na região onde eu nasci, lá tem um ditado que é muito usado, né? Lá no mundo feio, cavalo dado não se olha os dentes, mas não é bem assim. Tem que olhar, eu me lembro que meu pai comprou um cavalo gaso, ele estava todo feliz. Aí a primeira pessoa que olhou, pegou o cavalo, abriu assim e falou, esse cavalo não presta mais não, moço, já está travado, não presta mais não. Ele acabou vendendo para o... Não sei se... tá. Lá tinha carreta, né? Vendendo para carreta que não prestava mais para nada. Eu não sei se ele não tinha essa informação, né? E nem foi dado, ele comprou caro e não prestou. Então... E aí é para a gente só apenas agradecer, mas Deus pede a Abraão para analisar o presente que ele estava dando a Abraão. Então nós precisamos olhar para as coisas que Deus tem colocado diante de nós. Por quê? Porque Deus sabe que estamos sujeitos às nossas emoções. Por que Deus manda a gente olhar? Quando você começa a andar, vamos pensar aqui, 2 pessoas, 2 homens de Deus, um deles, José, era um homem de muitos sonhos, de muitas visões. Foi para o Egito. Quanto tempo ele penou no Egito até ele assumir aquele cargo que Deus já tinha preparado para ele? 13 anos. É mole. Passar 13 anos sofrendo, aprendendo como funcionava aquela cultura, como funcionava todas as coisas, para depois ser usado por Deus. Antes dele assumir, e depois Davi. Depois da unção de Davi, que o Samuel vai na casa, que joga aquele óleo sobre ele, faz a unção dele. Quantos anos até ele assumir o reinado? 13 anos também. Aquele processo de fuga, de viagens, de guerras, ele aprendeu a conhecer todo o território e também os seus inimigos. E foi desenvolvendo também as suas habilidades para conquistar como ele conquistou. Então, porque Deus sabe que estamos também sujeitos às nossas emoções. Nós vamos chorar algumas vezes. Algumas vezes você vai cometer erros tolos na caminhada. Você vai ferir pessoas na caminhada. Você será ferido também na caminhada. E quando você está ferido ou quando você está com as suas emoções abaladas, você não tem condição de tomar decisão ou decisões pela razão, porque as emoções têm sido um grande fator de derrota no meio do povo de Deus. Eu não suportava mais, eu me frustrei, e aí você toma uma decisão somente baseado no estado emocional. Aí quando a ficha cai, que volta à razão, vem o arrependimento, vem o sentimento de culpa, o sentimento de derrota, o sentimento de frustração. Por quê? Porque não foi uma decisão baseada pela razão. Quando nós tomamos uma decisão pela razão, você fala, bom, eu vou fazer isso, eu vou pedir conta dessa empresa, ou eu vou
dar o sim para o casamento, ou eu vou fazer isso. Quando ela é pela razão, você já mediu, olha, se dá errado, eu mudo de lugar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se der certo, amém. Você, quando é baseado, quando é pela razão, você soma, você olha, você pensa tudo. Se meu pai não gostar, ou se a mãe não der, se o dinheiro acabar, eu vou fazer isso. É pela razão, então você já vai preparado para todas as coisas. Quando é pela emoção, você não pensa nas consequências. Você chuta o balde e vai embora. Aí quando começa a vir os boletos, eu não posso pagar isso, eu não posso pagar isso, eu não posso pagar isso, eu não posso pagar, porque foi pela emoção. Então gostamos de sentir as coisas, e também, por que Deus mandou ele viajar e ver e pisar? Porque nós gostamos de sentir as coisas, nós gostamos de pegar nas coisas, nós gostamos de sentir de perto, porque aquilo que você está conquistando. São as emoções que nos permitem sentir também o mundo, são as emoções que nos permitem estabelecer uma relação com aquilo que existe ao nosso redor. Muitas vezes tomamos decisões, já falei isso aqui, né? Nas emoções e nos machucamos. Mas quando aquilo que almejamos alcançar não acontece, nos enchemos de sensações incômodas e nos sentimos de sentimento que às vezes provoca uma dor emocional. Deve ser muito triste esse sentimento de frustração. Mas Deus pediu exatamente para que ele pudesse caminhar por ali. Primeiro é a visão que você precisa ter, e depois percorrer, ou pegar, sentir, né? Eu entrei lá na loja de carro novo, nunca tinha entrado. Eita, falei, bora parar ali, vamos entrar na loja de carro novo, né? Entramos lá para perguntar o preço. O moço olhou assim, né? Já abre uma porta do carro, já pega um carro novo, você entra aqui, você pergunta o preço, quanto custa esse carro? Não, peraí, ele não fala o preço primeiro não, abre a porta, senta aqui, aí você senta, o carro te abraça, você já fica, é meu, aí você olha, aí você vai, se você não pensar direitinho, dependendo, não sei se, quem me atendeu lá, não sei se é porque a sol estava do lado, foi um rapaz, mas normalmente é estratégico, se chega um homem, é uma mulher que vai atender. Se é uma mulher, normalmente é um homem que vai atender ali. É estratégia, esse cara já sabe como vai abordar o assunto. E se você não tiver cuidado, você sai de lá endividado. Quando eu fiz as contas lá, falei, não. O carro era 43, eu ia dar 20, ia ficar devendo 50 e tanto. Falei, gente, Deus é mais, né? Saí dali, falei, fiz o sinal da cruz ali na frente dele e vazei de lá. Falei, não, o meu já está pago, eu estou dormindo bem. Não dá não, vai sair de lá. Então, não, é pela razão, mas eu entrei lá naquele negócio, o cheiro é bom, sabe? Falei, só, cheiro de rico é bom, né, moço? Coisa boa. Então, é sentir, você precisa sentir os seus sonhos, converse com pessoas que já conquistaram, que fizeram, que chegaram lá também, vai ser bom, entende? E terceiro, terceira e última. Primeiro, você lembra do primeiro aí? Lembram do primeiro? Lembra não, né? Que pena. Tenha uma visão daquilo que você precisa conquistar. Segundo, esteja pronto para os desafios que antecedem as conquistas. Terceiro, mude o que preciso for, mas não se distancie de Deus. Mude o que preciso for, mas não se afaste de Deus. Mude de cidade, mude de igreja, mude de trabalho, mude o que for preciso, mas não se distancie de Deus. No verso 18 desse texto, diz aí, assim Abraão desarmou o seu acampamento, foi morar perto das árvores sagradas de Manre, né, na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para Deus. Não se afaste de Deus. Não se distancie de Deus por nenhum motivo, não vale a pena. Se tem duas coisas que é muito perigoso, o distanciamento é de Deus, em primeiro lugar, e depois da sua família. Não se distancie de Deus e, se possível, não se distancie da sua família. Se tiver que se distancie da sua família, mas não se distancie de Deus. Porque é Ele o motivo da nossa fé. Abraão mudou o acampamento para perto dos carvalhos, né?
próximo de Hebrom, e ali construir um altar ao Senhor. Às vezes perdemos muito tempo tentando colar cacos. A Adna que contou uma história aqui uma vez de uma árvore que secou lá no quintal dela, ela já fugiu aqui, né? Ela disse que a árvore, não sei se a árvore secou ou se morreu, ela precisava cortar, mas ela ficou ali com aquele negócio ali um bocado de dia, né? Gente, não perca tempo colando cacos. A minha televisão queimou o mês passado, quer dizer, quem queria ligar, não queria ligar, ficava piscando. Aí eu abri e o camarada falou que eram os LEDs. Aí eu fui comprar os LEDs, veio de segunda, não veio de primeira, como eram os outros, que eu coloquei, quebrou. Aí eu botei lá no canto, foi a semana, joguei fora. Não vale a pena ficar colando cacos, não. Uma televisão custa R$2.000 e poucos, o cara ia cobrar quase 1.000 para poder consertar. Joguei fora, comprei um Datashow por 250, que está lá com a imagem agora, do tamanho da parede agora, todinha. Pronto, resolveu a situação. Irmão, ficar colando caco, tem coisas que não compensam. Tem relacionamentos, tem situações, tem coisas que não valem a pena. De repente, Deus tem algo novo para você e você fica tentando arremendar cacos. Quando o mais sensato seria comprar uma porcelana nova. Joga fora esse negócio, compra um caco, compra um negócio novo. Abraão entendeu que naquele tempo, naquele momento, não havia mais nenhuma possibilidade de reconciliação com seu sobrinho Ló. Ficar ali naquele lugar só iria piorar o que já não estava bom, e ele preferiu sair. Mudar gera perdas também. Não pense que você vai mudar e tudo vai ficar mil maravilhas. Não, mudar gera perdas. Você vai de repente ser levado para um lugar aonde você não conhece ninguém, você não conhece aquela cultura, você não conhece os costumes daquele lugar. Eu conversando com alguns pastores hoje, que eu brinco com eles, coloco as fotos aqui, os vídeos, né, da praia principalmente, que é minha praia terapia, eu uso o termo praioterapia, né? Segunda-feira eu vou lá na beira da praia, tiro uma foto, coloco lá, aí eles ficam, rapaz, está fazendo inveja. Aí essa semana um falou, tá, pastor, do jeito que você está fazendo, daqui a pouco alguém vai querer ir lá para o seu lugar. Mas antes não queriam vir, por quê? Não era pela cidade em si, é porque a maioria dos nossos pastores formados nesses seminários tradicionais, para eles, uma igreja da beira de praia como a nossa aqui, tem que usar os mesmos costumes que eles usam lá, e eles entram em choque. Mas domingo à noite, no verão, os membros quase não vêem. Sim, eles precisam trabalhar, é uma chance que eles têm. Falei, irmãos, tem gente lá que aluga casa, viaja, no final de semana costuma entrar um dinheiro a mais, outros vão empregar, vão dobrar as suas funções, é assim que funciona. Então, você precisa se acostumar com isso, né? Então, mudar gera perdas, antes de gerar ganhos. Mais uma vez, Abraão estava deixando para trás não apenas uma porção de terra, ele estava deixando para trás uma parte da sua história, uma parte da sua vida, uma parte de suas conquistas. Irmão, quando você sai de um lugar para outro, não é só uma mudança de lugar. O que você viveu naquele lugar, você não pode levar, não. Você não pode mais levar aquilo vai ficar ali. Por que eu não sinto saudade? Para mim é uma tranquilidade. Eu sou 100% Prado hoje. Alguém pensa, não, eu sou de Prado. Mas se eu sair amanhã e ir embora, não vou sentir saudade daqui, pode ter certeza. Eu não vou esquecer de ninguém, como eu não esqueço das coisas que me aconteceram, não esqueço de nada que as pessoas fizeram de bondade, eu não esqueço nada disso. E dou graças a Deus por tudo. Mas eu não sinto saudade, não sei, eu sou assim, não sinto saudade de pai, de mãe, de ninguém, de filho. Não sinto, é meu isso. E tem gente que é assim como eu. Mas eu me entrego completamente aqui, naquilo que eu estou fazendo aqui. Entende? Então, mas mudar, quando você muda, você deixa uma parte da sua história ali. E sabe o que é a melhor coisa? É quando você volta e as pessoas te abraçam, como eu vou lá no meu mundo feio, né? Ei, fulano, vem cá, e aí você tem que fugir daqueles que conversam mais, porque o seu tempo é curto, né? Também com 3 dias eles já não querem te ver mais também não, é só naquela hora ali para saber contar as novidades, né? Mas eu digo assim, é parte da sua história ali, mas de novo, mas nada muda se você não mudar. A primeira mudança tem que acontecer aqui dentro. Você tem que ter essa visão de onde você quer chegar, seja ali no seu pequeno grupo, seja no seu ministério, seja na sua família, né? E depois,
estar preparado para os desafios e depois mude o que preciso, mas não se distancie de Deus. Abraão viu que o melhor seria mudar para outro lugar. Na verdade, o processo de melhoria de nós mesmos, ou o crescimento pessoal, não funciona enquanto não propomos um esforço de mudança. Se eu quero ser uma pessoa melhor, mais saudável, mais feliz, mais alegre, não vai acontecer se você não lutar para que isso aconteça. Se você tem um problema, seja emocional, seja físico, se você não lutar por isso, não adianta você ir no médico, o médico passar um remédio para você e você não tomar aquela medicação, não vai sarar. Você precisa desejar que essa mudança aconteça na sua vida. Então, em 2025, meu amado irmão, claro que você não pode deixar de ser quem você é. Isso é claro, não pode apagar as lembranças. Eu não sinto saudade, mas eu não apaguei as minhas lembranças. Eu valorizo cada uma delas, sempre que eu me lembro. Porque para mim, quem sente saudade é aquela pessoa que não viveu o que ela precisava viver. Aí fica, meu Deus, se eu pudesse voltar lá, sabe? Aí eu tinha esse sonho até 96. Eu tinha vontade de voltar para a Floresta Azul, porque eu saí de Floresta Azul, eu tinha 11 anos de idade. Para mim era uma cidade grande, uma cidade bonita, aquele jardim, aquelas ruas, a escola onde eu estudei, e eu sonhava com aquele negócio. Saí de lá com 11 anos de idade. Aí em 96 eu voltei lá, não lembro agora que idade que eu tinha em 96. Aí quando o ônibus parou assim, entrou na cidade, atravessou o rio, a ponte, que parou na rodoviária, que eu olhei assim, eu dei 2 voltas, cheguei na escola, falei, gente, cortaram a estrada? Aí quando foi agora que eu fui, parei no centro da cidade, aí estava ameaçando chover, peguei o drone, deu um trabalho para pegar o drone, né? O drone achar o satélite, só falou, quem disse que tem satélite? Ela só brincou comigo. Quem disse que tem satélite aqui, até esperar achar 12 satélites para ele subir, né? Aí, como estava chovendo, eu subi em linha reta, assim, 70 metros de altura, e ele rodou assim, né? Deu um giro de 360 graus. E eu olhando no celular, falei, a cidade é pequena mesmo. É pequenininha, é bem pequena a cidade. O drone nem precisou sair para lugar, em linha reta, só girou assim, né, captou a cidade toda. Eu falei, mas é pequena a cidade. Só que em 96, quando eu estive lá, para buscar documentos da escola, a cidade estava suja e eu já fiquei assustado. Acabou, nunca, o único lugar que eu tinha vontade era aquilo. Não tenho mais saudade disso. Então ali eu fui curado completamente. Então, em 2025, está chegando aí, mude o que tiver que mudar. Mude de emprego, mude de endereço, mude de cidade, se preciso for, mas não saia da presença de Deus. Porque Deus precisa usar você. Deus vai usar você. E Ele quer usar você. Aproveite cada momento para crescer, para florescer. Não seja escravo do seu ego ou do seu passado, das suas perdas, das suas angústias, dos seus fracassos. Construa um novo caminho para a liberdade pessoal, sem deixar a presença de Deus. Não vale a pena. Abraão entendeu que era hora de mudar de ares, de sair daquele lugar, de sair de perto daquele que poderia trazer algum sentimento negativo para ele. Afinal, Ló veio junto com ele. Ló era parte da sua história, Ló era parte da sua família. Ló aprendeu com ele, mas Abraão entendeu que era necessário mudar com Ló, mas decidiu mudar de lugar. Não se culpe pelo que aconteceu. Aceite a responsabilidade, se achar que é responsável pelo que aconteceu. Abraão entendeu que não dava mais para continuar na companhia de Ló, e num gesto de altruísmo, permitiu que Ló escolhesse a terra onde gostaria de ficar. Lá no verso 9 e 10, Abraão, né, permite que Ló fizesse a escolha. Outra lição que aprendemos aqui é: Deus compensará abundantemente, com paz espiritual, aquilo que perdemos para conservar a nossa paz com o próximo, com o ministério, com a igreja, com a casa de Senhor. O meu sonho, se eu falar o meu sonho para vocês aqui, é quando eu sair daqui, que eu for embora, eu quero uma festa, da mesma festa que eu tive quando eu cheguei, viu? Então, em 2015, mude o que tiver que mudar, mas não se afaste de Deus. Conclusão: ele edificou um altar
como uma oferta de gratidão a Deus. Quando Deus nos satisfaz com promessas bondosas, espera que sejamos gratos com humildes louvores. Finalizando, nas ocasiões de dificuldade extremas, externas e extremas, é muito importante que meditemos na herança gloriosa que o Senhor tem reservado para nós. Somente Deus pode nos deixar plenamente conscientes das nossas limitações. Quando Abraão constrói o altar, ele está revelando sua total dependência de Deus. O que eu aprendi nesse texto, esse sermão aqui, é um sermão que nós usamos aqui. Eu preguei esse sermão aqui em 2014. Diferente, claro, né? Eu falei coisas que não está nele. Eu preguei em 2014 aqui na virada de ano. E vale para os dias de hoje de novo. Nós precisamos tomar essas decisões, mudar o que precisa ser mudado, ter esse alvo no coração, ter essa visão a respeito do reino de Deus, para a gente continuar crescendo no caminho do Senhor. Deixa eu só dar uma lida aqui para a gente orar e encerrar. Esse aqui é o nosso estatuto, né? Ele fala de algumas coisas aqui. Por que tem que ser 2/3 da igreja? Porque aqui diz, por exemplo, para leitura de ata, relatório financeiro, tendo 10 pessoas aqui na igreja, já pode fazer a leitura, né? Mas talvez você não tenha ainda, ninguém leu isso aqui para você, ou você não lembra, né? Mas aqui diz, deixa eu ler duas coisas aqui. Deixa eu abrir aqui, eu tinha marcado a página, mas eu não quis riscar nesse. A igreja, ela é soberana para tomar suas decisões, né? Ou seja, não é o pastor que toma a decisão na igreja, é a igreja em conjunto, por isso que a gente faz aquelas reuniões. Outra coisa, a igreja, ela é constituída de pessoas, a pessoa que faz parte da igreja, deixa eu ler o artigo todo aqui. A igreja é constituída de pessoas biblicamente batizadas que aceitam voluntariamente as doutrinas bíblicas, por elas defendidas e ensinadas, sem distinção de raça, sexo, profissão ou nacionalidade, e as pessoas recebidas por decisão na Assembleia Geral da seguinte forma: profissão de fé e batismo, carta de transferência, reconciliação e aclamação, procedida de testemunho e compromisso. O irmão Jaime e a irmã Lúcia já pediu carta, não chegou ainda, já liguei lá cobrando, não mandaram ainda, a secretária disse que ainda não teve assembleia, não mandaram ainda, viu? Se vocês tiverem contato com elas, nós enviamos, viu? Então, perderá a condição de membro da igreja aquele que foi desligado por decisão da Assembleia Geral, que seja a igreja, que quebrar os princípios, né, estabelecidos, morais, boa conduta, defendido pela igreja, defender e professar doutrinas que é contrária ao que a Bíblia ensina, ausentar-se dos cultos, deixar de participar das atividades da igreja, solicitar o desligamento quando morre, né, e transferir para outra igreja. A assembleia, que é as assembleias que a gente faz de vez em quando, ela delibera sobre isso, de desligamento de membro, compra, venda de patrimônio, né? E direitos dos membros e deveres. São direitos do membro: participar das atividades da igreja, participar da Assembleia Geral, com direito ao uso da palavra, ao exercício do voto. Ou seja, uma pessoa que é membro da igreja, ela tanto pode votar, como ela pode ser votada para os cargos, mas ela precisa participar. Participar dos cultos, celebração, eventos, demais atividades promovidas pela igreja. Votar e ser votado para quaisquer cargos ou funções, observada a maioridade. Se ela é maior de idade, quero ser vice-moderador, se a igreja indicar, pode participar. Receber assistência espiritual também é um dever. Aí tem aqui, manter deveres, manter uma conduta compatível com os princípios éticos, morais e espirituais, de acordo com o ensinamento da Bíblia, não é do pastor, é da Bíblia. Exercitar os dons e talentos que são dotados, contribuir com dízimos e ofertas para que a igreja atinja seus objetivos e cumpra a sua missão. Exercer com zelo, dedicação, os cargos para os quais foram eleitos, né? Observar o presente estatuto e zelar fielmente. Agora, para essa diretoria que a gente precisava. Cadê aqui, pai? Deixa eu só mudar aqui, que é para aqui. Que dispensam quórum, né? As ordinárias que a gente faz para leitura de voto com 10% do membro,
E essas aqui, no caso, precisa de 2/3. Nós somos hoje 90, nós somos aí cerca de 80 pessoas com poder de voto, né? Reforma do estatuto, aprovação ou reforma de regimento interno, mudança da sede da igreja, eleição ou demissão do pastor, eleição da diretoria, aquisição ou oneração de bens, de imóveis e imóveis. Para isso, qualquer uma dessas coisas que eu li agora precisa de 2/3 de voto. Hoje a gente precisava de no mínimo aqui 60 pessoas para a gente eleger a nova diretoria. Não aconteceu. Eu não sei como fazer isso de novo. E é só isso que às vezes me deixa triste, mas só agora. Amanhã eu estou de boa de novo e vida que segue. E vamos orar agradecendo a Deus por vocês terem vindo, né? Porque na minha cabeça, ou quando a pessoa tem uma justificativa, por exemplo, Jefferson e a Tânia estão fazendo exames agora. Se tivéssemos aqui pelo menos 55 pessoas, eu ia fazer uma chamada de vídeo pelo Meet, eles iam se fazer presente na mídia, ser projetado aqui, eles iam nos ouvir e a gente ia falar com eles. Mas isso não está no estatuto, poderia não valer também, né? Mas se a igreja aprovasse aqui, porque, né, valeria, mas com o número que a gente tem, a gente não pode. Então depois a gente vê o que é que a gente faz daqui para frente. Eu vou orar mais aí, para ver o que é que a gente faz, né? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Não teremos hoje essa assembleia. Quem sabe domingo à noite eu passo a bola para a igreja resolver isso. Mas vamos orar nesse momento, somente orar agora. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, te damos graças, porque eu tenho certeza que até aqui o Senhor tem nos sustentado, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E esta igreja, ela é do Senhor, é o Senhor que comanda, é o Senhor que cuida, é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege, é o Senhor que direciona todas as coisas. E mais uma vez colocamos diante do Senhor essa assembleia que não foi realizada, o Senhor sabe os motivos, e que o Senhor possa, no momento oportuno, fazer com que a gente entenda os motivos, Pai. Toma cada vida aqui em Tuas mãos, nos abençoa, nos guarda. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, cada pequeno grupo aí também, né? Esse mês que vem, a semana que vem talvez tenha um pequeno grupo. Na segunda semana não vai ter o pequeno grupo por conta do projeto 70. Mas a gente vai conversando daqui para frente, viu?